E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Gavagai Podcast, nosso quinto episódio. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Cíntia Barbosa, e também aqui na mesa de entrevistadores nós temos o Enzo Fontana, que vai junto comigo sabatinar aqui a Cíntia. Vamos fazer um meeting vivo, roda viva meeting aqui. A Cíntia, ela é mediadora judicial, coordenadora do Livres aqui no Rio Grande do Sul, e também ela é uma escritora. Vou deixar os links dela aqui na descrição, do seu blog, suas redes sociais. Ela tem uma página no Telegram muito legal também, que ela posta conteúdo sobre política. E ela também tem um canal no YouTube, que ela posta ótimas análises lá, fala sobre o impeachment, por exemplo. Aprendi bastante com ela sobre esse assunto. E então, boa tarde, boa noite, bom dia para os meus brothers aqui, sisters. E então, Cíntia, eu acho que é importante primeiro, dei uma palhinha aqui sobre você, mas acho que a gente quer ouvir de ti mesmo sobre a tua biografia, o que tu acha importante da gente saber para começar essa conversa do teu trabalho nos movimentos, o que tu anda fazendo. Fale para nós. Bom, primeiro, olá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que o pessoal está assistindo, né? Esse podcast. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite. Eu já acompanho o teu trabalho, né, Tito, já há um tempo. O Enzo também já conheço. Então, eu acho que é muito legal isso. Eu acho que a gente precisa de pessoas engajadas. Vocês também estão nos movimentos. O Tito, inclusive, está no Livres também, está na UJL, a gente já trabalhou juntos. Então, eu acho muito importante esse trabalho dentro e fora dos movimentos de divulgação das nossas ideias liberais, porque eu acho que é na base da sociedade mesmo que a gente vai conseguir mudar o cenário político e não só elegendo as pessoas e trocando as pessoas lá em cima. Então, parabéns pelo trabalho e eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Bom, eu tenho 34 anos, né? Eu sou jornalista de formação e atualmente eu estou no sétimo semestre do direito, então eu fiz essa mudança na minha carreira. Como tu mesmo disse, eu sou mediadora judicial e desde muito tempo eu tenho essa vontade de atuar mais na política. Eu vi a política, principalmente quando eu comecei no jornalismo, muito distante, assim, no sentido da política das pessoas que tomavam realmente as decisões. E eu vi o jornalismo como uma forma de contrapoder. Então eu já tinha escolhido essa profissão porque eu achava que era dentro dela e ainda acredito nisso. Eu acho que a imprensa tem esse papel transformador, esse papel de transparência, né? Então a minha forma de fazer política, a partidária no caso, seria no jornalismo, na fiscalização, e foi por isso que eu me interessei pela área. Aí, conforme a vida foi mudando, foi mudando, foi mudando, eu comecei a fazer bastante matéria policial, né? Então, eu fazia bastante matéria de operação, e eu comecei a entrar mais em contato com o direito por causa disso. E foi ali que o bichinho me picou. Eu falei, cara, eu acho que eu quero mudar para o direito, mas aí eu já estava com 26 anos, 27 anos. Falei, cara, será que eu vou mudar de profissão agora? A cabeça que a gente tem, mas eu já tô velha, né? Eu agora com 34 anos. Na época eu já achava que 26 anos eu já estava velha. Eu falei, bah, vou mudar, enfim. Aí acabei decidindo realmente mudar de profissão, porque eu acho que o direito e o jornalismo se complementam. Mas na época que eu tô aí, na minha transformação de autoconhecimento, eu acho que eu tenho mais a contribuir no direito do que no jornalismo, pelo meu estilo, pela forma de querer estar mais perto das pessoas, de querer fazer parte da história, e não só contar a história, né? Um dos motivos pelos quais eu quis entrar na política e quis trabalhar nos movimentos também. Eu comecei assim na política namorando os movimentos, né? Eu comecei namorando Lola, aí entrei no Lola, aí depois conheci a Jéssica, conheci o JL, entrei no JL, depois conheci o Livros e comecei a trabalhar, né, como voluntário nesses movimentos. Então foi namorando esses movimentos que eu comecei de fato a entrar na política, seja ela partidária ou suprapartidária. Mas o que me incomodava no jornalismo é que eu não aguentava mais só contar a história das pessoas, sabe? Então eu via todo ano o mesmo problema, desemprego, violência e mesmo os problemas até de estruturais, de acidentes, de ruas ruins e desabamento, enchente. E era a gente sempre ouvia a mesma coisa, sabe? Ah, não tem nada que fazer, não dá para fazer. A gente ouvia as autoridades, ah, pois é assim. Então, às vezes a gente fazia a entrevista falando assim, ah, a gente já sabe até de cor a nota que o Estado vai dar.
Então isso começou a me incomodar muito e eu queria participar mais do outro lado. Então foi aí que eu fui para o direito, aí por isso que eu comecei a namorar os movimentos e comecei a trabalhar com os movimentos. E foi aí também que eu decidi entrar na política partidária. Inclusive hoje eu sou pré-candidata a deputada estadual pelo Novo, justamente por causa disso. Assim como o bichinho do direito me mordeu, da política também, e agora eu não consigo sair disso. Agora eu tô apaixonada por essas áreas, né? Falei pouco. Vai ter que me interromper, porque Não, senão... não, não, tranquilo, tranquilo. Eu acho bem interessante essas colocações que tu disseste sobre a questão da política, do teu projeto, que muitas vezes muitas mulheres acabam entrando na política para preencher tabela de partido e não para ter de fato uma atuação autônoma, né, consciente, um projeto propositivo. E eu vejo que não é o teu caso, né? Você tem todo um projeto, um repertório, uma bagagem a contribuir. E nesse cenário acaba rolando muita demonização da política, né? Dizem, não, todo político é um monstro, todo político é horrível e nenhum presta. E eu acho que isso é uma generalização meio burra, que quando a gente vê na prática, na verdade, muitos políticos, eles são pessoas que não se corrompem e fazem projetos muito interessantes, têm uma atuação virtuosa, né? E aí, nesse sentido, como tu pensa essa questão de vida pública versus vida privada, essa questão da exposição que a gente faz nas redes sociais e, e até que ponto a gente não acaba sendo facilmente afetado por uma cultura de cancelamento, né? Nessa coisa de público-privado, as pessoas podem nos interpretar mal e intuitivamente, como eu vi que tu escreveu já sobre a questão do cancelamento no teu blog, então acho que é um tema que deve ter uns insights legais para falar. Então, bom, vários assuntos legais, né? Primeiro, essa questão de ter uma vida privada e ser uma figura pública, para mim, isso vai ser uma novidade, de fato, principalmente agora com a minha pré-candidatura, porque até como jornalista, você não é a figura protagonista, você é a figura protagonista da produção de conteúdo, da reportagem, de fato, mas você é a pessoa que a informação tem que ser mais importante que você. E eu acho que as redes sociais hoje, elas se potencializaram de uma forma que quando eu estava no jornalismo, a gente achava, porque eu saí do jornalismo em 2014, mas a tecnologia ela tem um avanço que é de anos, assim, né? Poucos anos, às vezes um ano para o outro, e nos últimos 5 anos a gente vê uma mudança muito grande das redes sociais. Então a gente vê uma potencialização das redes sociais que eu acho que é muito democrático. Então, primeiro, eu acho que é muito bom, primeiro, tanto o advento da internet como as redes sociais, eu acho que é algo positivo, mais positivo do que algo negativo, porque na realidade a ferramenta ela é neutra, né? É o que a gente faz, ela só demonstra como o nível de civilização da sociedade. Mas eu acho assim, no geral, eu acho que é democrático. No geral, eu acho que deu espaço para pessoas que daqui a pouco não teriam espaço de publicidade ou não conseguiriam atingir outras pessoas. Por exemplo, eu tenho esse meu quadro traduzindo, que eu gosto de traduzir fatos da política do dia a dia e também direito constitucional, porque eu acho que são coisas interligadas. E daqui a pouco seria algo que eu não poderia fazer por conta própria, porque tu não tem um canal específico, tu não consegue atingir pessoas. E hoje, com as redes sociais, tu consegue fazer isso. Então, eu acho que tu consegue democratizar bastante o conteúdo. Então, isso é uma coisa. A outra é a questão da polarização e da questão do cancelamento e como o debate hoje ele é muito superficial. Eu acho que hoje a gente está falando muito mais de política do que a gente falava antes. Até por conta das redes sociais e por a gente está num ambiente de debate público o tempo inteiro. Eu entrei na minha rede social e estou numa grande comunidade que eu posso dar minha opinião, que eu posso compartilhar conteúdo, que eu posso conversar com as pessoas. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que as pessoas estão muito machucadas, eu acho. E eu acho que todo grande momento de transição, assim, as pessoas tendem a se agarrar àquilo que elas conhecem, às vezes tende a um saudosismo do passado, tende a se prender mais em caixinhas e em conceitos. Então, eu acho que esse medo da mudança, esse medo do novo, faz com que a gente brigue bastante e eu acho que é um resultado da desconstrução do que a gente tinha como certo.
porque eu vejo isso, né? Eu vi um artigo da Eliane Brum, bem na época que começou a Eliane Brum é uma jornalista gaúcha, inclusive, que tem vários livros. Ela começou com coluna, ela faz reportagens especiais e agora ela faz artigos também. E, de fato, eu discordo dela em muitas observações, mas uma coisa que eu achei interessante do artigo que ela fez foi bem na época da descoberta de corrupção do Partido dos Trabalhadores, do PT e do Lula, Operação Lava Jato. E uma das coisas que ela falou, que eu concordei, é que o PT roubou um pouco a nossa ideia de oposição, na sociedade como no geral, porque nós que somos liberais, então claro que a gente não foi liberal a vida inteira, na maioria das vezes, talvez a juventude hoje tenha mais acesso a conteúdos liberais, né, do que a gente tinha antigamente, mas de fato, quando o Partido dos Trabalhadores surgiu e o Lula surgiu com aquela figura muito veio de uma origem pobre, era uma figura carismática, então toda a sociedade, o Brasil, né, a grande parte, colocou ele como o nosso grande salvador da pátria, que a gente já sabe que é cilada. Mas como ele era uma figura muito carismática, ainda é, porque pelo visto muita gente ainda vota nele, mas quando foi descoberto esses casos de corrupção, eu acho que muitas pessoas se sentiram perdidas. E muitas pessoas também não querem voltar atrás, que é o que está acontecendo com o Bolsonaro também. Muitas pessoas colocaram todas as suas fichas no Bolsonaro e também não querem admitir. Então a gente tem uma desconstrução. Pô, mas a esquerda é muito ruim, mas a direita é muito ruim. Tem as noções também do que é esquerda, o que é direita também, que a gente pode até debater, mas assim, a gente vê polos de ideologias políticas totalmente diferentes e que acabam resultando nos mesmos problemas sociais. Então, acho que isso causa um desespero muito grande e eu acho que por isso que as pessoas são muito machucadas, decepcionadas com seus próprios conceitos e com os conceitos que se tem de política, que a gente está nessa polarização. E a cultura do cancelamento eu acho extremamente negativa, porque a gente superficializa o debate, a gente perde grandes oportunidades de debate. Então, isso até pela minha profissão como mediadora judicial, a gente aprende que a gente precisa mais ouvir do que falar. Não que a sua opinião não seja importante, é claro que você tem que dar a sua opinião, mas é importante também você entrar num debate e estar disposto de fato a ouvir. Não ouvir para mudar a opinião da outra pessoa. Ouvir realmente, eu tenho que ter capacidade de sentar com uma pessoa do PSOL, ou do Partido dos Trabalhadores, ou do Partido Comunista, que eu falo Partido Comunista porque é o ápice de tudo aquilo que é o contrário de tudo aquilo que eu defendo. Mas eu tenho que ter a capacidade de sentar com essa pessoa, estar disposta a ouvir, entender por que ela pensa assim e dar os meus argumentos. Porque a gente nunca está 100% certo de nada. Né? Eu acho que a pluralidade da sociedade é importante. Todos nós, isso é a essência do liberalismo, somos indivíduos com as nossas próprias experiências de vida, as nossas próprias criações, os nossos próprios valores, e isso enriquece a sociedade. A partir do momento que eu fico presa, não, essa é a minha opinião correta, eu tenho que convencer essa pessoa, empobrece o debate. Então, eu acho que primeiro as pessoas, é tolerância, tolerar a pessoa pensar diferente de você. E isso é muito comum, a gente vê até pessoas que a gente fala, super estudadas ou super esclarecidas, né? Esses preconceitos também que a gente tem, extremamente intolerantes. Como é que fulano pode pensar tal coisa? Eu nem vou conversar com fulano. Eu vi esses dias até aquele ator que fez o Agostinho na Globo, eu esqueci o nome dele agora, que ele fez Pedro o Agostinho Cardoso, Carrara. Pedro Cardoso. Acho que o nome do ator Isso. é Pedro Cardoso. Aí ele tava no Quebrando o Tabu, estavam perguntando coisas para ele e até veio uma pergunta assim, a classe artística é comunista. Só veio assim. Aí ele pegou a frase e falou, eu não vou nem responder essa frase, porque isso nem merece o debate. Eu acho extremamente ruim, eu acho extremamente negativo você olhar a pior frase que você veja nesse sentido e não querer discutir. Tá, me diz por que então que você acha que a classe artística não é comunista? Por que você acha que essa frase é superficial? Eu acho que a partir do momento que a gente fala assim, eu não vou debater, isso não nem merece minha atenção, a gente perde grandes oportunidades de debate. Eu acho que o limite do debate é o desrespeito. O limite do debate é quando a pessoa te xinga de forma pessoal, a pessoa, né? Então aí não há debate, né? Mas fora isso, a pessoa pode falar a coisa mais absurda do mundo, tu tem que estar disposto a ouvir, até porque tu pode estar errado também, né? Então
eu acho que as redes sociais, elas potencializam muito essa imaturidade democrática que nós temos, até por muitos períodos de ditadura que nós tivemos. Claro que não dá para usar isso de desculpa, mas de fato tem consequências factuais no dia a dia. Então, isso mostra muito essa imaturidade nossa democrática, mas isso não acontece só no Brasil, a gente vê nos Estados Unidos também, a gente vê em países da Europa, esse nacionalismo e muitas vezes essa intolerância voltando, tanto que muitos movimentos preconceituosos volta e meia acabam aparecendo, tanto na Europa, enfim. Então, a gente vê essas tribos, né, se formando conforme a gente vai lendo as notícias, mas eu acredito que falta um pouco disso. E o ruim das redes sociais, apesar de eu achar que ela é mais positiva do que negativa, porque democratiza o conhecimento, eu acho o fato de você estar anônimo de uma certa forma. Você pode criar uma conta fake, tipo, ir lá e xingar uma pessoa. Ou tu pode, sabe, tu não tá no olho, tu não tá presencialmente. Então, o que a gente brinca é dos ativistas de sofá, né? Esse pessoal que às vezes se omite por causa da tecnologia. Mas eu acho que, no geral, é intolerância. É intolerância e um pouco de humildade de você saber que você não está 100% correto. E que todas as pessoas merecem atenção desde que elas estejam dispostas a conversar. Bom, primeiramente, vou me apresentar. Eu sou o Enzo e é um prazer, Tito, estar aqui junto contigo, entrevistando a Cíntia. Vocês são pessoas que eu já conheço há um tempo e a gente já trabalhou, então é uma honra. E para quem está nos escutando, espero que gostem desse podcast. Cíntia, então tu falou um pouco dessa questão dos liberais, que o PT tirou aquela questão da oposição, transformou numa coisa mais radical, uma coisa pessoal deles, e que não é, hoje se tu vai analisar, o Novo é oposição em vários estados, e principalmente a nível nacional, e outros partidos também são oposição, e isso é uma coisa natural da democracia e da política, e é uma coisa que a gente tem que incentivar cada vez mais a pluralidade de ideias e o debate. Porque hoje tu vê que os liberais precisam assumir ainda mais o posto dentro da política e dentro da sociedade, porque isso é uma coisa nova ainda, né? As pessoas até 2014 não falavam muito, sou liberal, era ou sou direita ou sou esquerda, e daí agora, a partir de 2018, começou a entrar aquela questão dos liberais se colocarem mais na rua e mostrarem a sua cara. Eu acho que muito tem a ver. Primeiro, eu queria falar sobre como o ser liberal começou a aparecer na sociedade. E eu vejo isso justamente como aquilo que a gente estava falando, na desconstrução das ideologias. O pessoal vendo que a esquerda e a direita estão falhando da mesma forma. Tanto é que muita gente se diz liberal, que parece que está na moda agora, né? Se diz liberal até para poder se eleger. O Bolsonaro foi um desses, né? Que se diz liberal porque viu que tanto a ideologia de esquerda, como se fala de direita, estava meio sucateado pelos governos anteriores. Então, ele também foi nessa onda, agora todo mundo é liberal. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que tomar esses espaços e fazer isso que nós estamos fazendo aqui, que o Chico está fazendo aqui, que você também faz nos movimentos. Primeiro, para explicar o que é o liberalismo de fato, para não deixar que esses falsos liberais acabem indo nessa onda e acabem prejudicando mais ainda a nossa imagem e usando isso como forma oportunista. E segundo, porque de fato é o liberalismo que é a filosofia que na prática mais defende os direitos humanos, mais defende a liberdade das pessoas. De fato, o liberalismo não é só economia, muito pelo contrário, mas é por meio da liberdade econômica que a gente consegue as nossas outras liberdades. E a importância da gente também se posicionar é porque o liberalismo é um movimento muito intelectual, ainda é um movimento muito intelectual e um movimento muito acadêmico. E a gente não chega na maioria das pessoas. Eu acredito que muito mais pessoas são liberais e não sabem que são liberais e a gente não está chegando nessas pessoas. A minha opinião é que, como a gente já tem mandatários, seja do Novo e de outros partidos, eu digo do Novo porque, como eu sou do Partido Novo, então eu acabo tendo mais contato com os mandatários do Novo, com o trabalho que eles têm feito em prol da liberdade, aprovando reestruturações, economizando dinheiro do pagador de impostos, eu acho que a população aos poucos está vendo. E pelo constrangimento da atuação desses mandatários,
de não aceitar auxílio moradia, de não aceitar auxílio gasolina, de não aceitar, enfim, apartamento funcional, isso acaba constrangendo outros políticos a fazer isso também. E a população está vendo, pô, mas ser liberal, então, é economizar dinheiro público. Pô, mas ser liberal, então, é ter uma responsabilidade fiscal e fazer com que eu tenha mais autonomia e mais dinheiro para poder gastar para mim. Tu entende? Pô, então todas as pessoas, pelo menos a maioria das pessoas do Partido Novo, tudo que elas falaram, elas estavam cumprindo. Então é transparência, então é fiscalização. A gente tem o Bruno Souza, que está fazendo um trabalho de fiscalização ótimo. A gente tem o Jonas Dalagna também, aqui em Canoas, que está fazendo esse papel bastante de fiscalização. Todos eles fazem, né? O Giuseppe aqui também, o Fábio Osterman. Então, assim, o trabalho está falando por si só, e eu acho que essa é uma forma da gente furar a bolha. E eu acho que a gente está chegando. Mas eu acho que a gente tem que ser mais atuante com os movimentos, divulgando conteúdo, porque, primeiro, a gente não tem que chegar mais na massa, e, segundo, a nossa democracia ela é muito frágil. Muito, muito frágil. A gente vê isso. Volta e meia chega o Lula falando que tem que regular a mídia, que tem que tirar poderes do Ministério Público, do Poder Judiciário. Aí vem o Bolsonaro e defende, enfim, fechamento do Congresso Nacional e fechamento do STF. Então, assim, a gente vê o liberal, para mim, pelos os autores que a gente tem, pelos países que a gente vê que adotaram o liberalismo, é pouco provável que um liberal de verdade caia na armadilha de um populista, de um chefe de Estado, um chefe de governo autoritário. Então, por isso que eu acho que os liberais têm que ser bastante atuantes, porque eu acho que a filosofia liberal é uma das mais democráticas que se tem. Então, eu acho que tem isso. O populismo, ele é muito sedutor, na América Latina, principalmente, no Brasil, principalmente. Então, quando as pessoas estão se sentindo com medo, quando a gente está em momentos de crise, como a gente está agora, a atitude mais normal, me parece, historicamente, precisamos de alguém que resolva isso, precisamos de alguém que resolva isso. E a gente tem que mostrar para as pessoas que, apesar de nós termos uma democracia com representantes que tomam as decisões em nosso nome, muito da política e do nosso dia a dia, nós somos os responsáveis. Esses dias eu coloquei, eu não me lembro, acho que foi a tentativa de aumento da cota dos deputados estaduais aqui do Rio Grande do Sul, que eles duplicaram e depois voltaram atrás. Aí uma seguidora colocou assim, quem vai nos salvar? Colocou assim, quem vai nos salvar dessas pessoas? Aí eu coloquei, a gente mesmo. Esse ano tem ano de eleições, então vamos tirar essas pessoas. Vamos ver todo mundo vamos olhar a mesa diretora, que no caso da Assembleia foi a mesa diretora, né, que determinou isso. Vamos olhar quem é a mesa diretora e não vamos votar nessas pessoas. Pessoal que votou no fundão eleitoral em plena pandemia, com gente morrendo, a gente precisando de investimento em saúde, várias pessoas perdendo emprego, pais de família perdendo emprego. Então, assim, votaram no aumento do fundão eleitoral. Vamos ver quem são esses caras e não vamos votar neles. Então, falta um pouco disso. E eu acho que o liberalismo, ele traz isso. Por isso que eu acho que a gente tem que, ao máximo, divulgar as nossas ideias e, principalmente, furar a nossa bolha. E falar com as outras pessoas, mostrar o trabalho dos liberais, seja de qual partido for, e mostrar para as pessoas que a gente tem que começar a mudar a política pela gente e a gente tem o poder do voto. E o voto é importante, é transformador. Exatamente, eu concordo muito com isso que tu acabou de falar sobre o liberalismo, que, infelizmente, muitas vezes a gente constrói um trabalho prudente, devagar, calmo, e aí vai lá alguém meia hora, histericamente, né, com muita raiva, e destrói isso. Por exemplo, a gente pega figuras extremistas como Trump e o Bolsonaro, que muitas vezes são associados erroneamente ao pensamento liberal, e aí fica se criando aquela imagem de que o liberal come criancinha, né? Tipo, de que a gente, que nós somos não pensa nos pobres, é sem coração pobres, de gelo. E é pelo contrário, né? É pelo contrário, justamente. Exatamente, é aquela velha história de que não haveria uma defesa democrática, né, de direitos no movimento liberal, que é uma fake news, né? Existe uma série de fake news espalhadas sobre o movimento, e aí eu vi no teu blog que tu consegue relacionar literatura com filosofia, com essa questão do jornalismo. Tu tem um texto lá sobre Hamlet, tu comenta da Frida Kahlo também, separando essa questão da opinião política
e a questão da artista como mulher, eu acho bem legal. E aí, entrando um pouco nesse assunto mais literário, da Cíntia, mais escritora, Sim. como tu pensa a importância da escrita, da leitura para a reflexão, né? Para a construção assim de um pensamento. Se por um lado a gente vive no Brasil, né, que anda lendo cada vez, muitas vezes menos, né, consumindo menos livro. Por outro, tu comentou, né, que muitas vezes o movimento liberal fica muito intelectualizado, fica só falando para convertidos, falando para quem já concorda, e sem ter economiquez. Exato, sem ter uma eloquência mais popular, uma linguagem mais de massa, e aí complica, né? Acaba sendo meio inútil quando a gente não consegue dialogar com as pessoas de forma mais franca, mais de boa, mais informal, né? Falar de forma e não tipo falar de forma errada e falar de forma mais informal, mais despojada, não é sinônimo de distorcer as ideias, né? Claro, de superficializar o assunto, exato, né? Mas de tornar mais acessível. É que é mais difícil também você pegar uma teoria e tornar mais acessível, e como jornalista a gente sabe disso, porque principalmente jornalismo de TV, que foi onde eu atuei, não existe esse negócio de, eu falo de um jeito e você interpreta do jeito que você quiser, não existe isso. Você precisa passar a mensagem. E é muito difícil você entender algo complexo e você passar de forma acessível. Então é muito mais fácil eu pegar um livro liberal clássico, um Adam Smith da vida, até que ele é mais acessível, mas só repetir o que ele falou. Pegar um Platão e só repetir o que ele falou. Então é muito mais difícil porque você tem que ter o real conhecimento, e eu acho que isso falta um pouco na gente. Na questão da escrita, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei, até antes do jornalismo. E eu acho até, quando eu tento não falar de política, a gente acaba falando de política um pouco, né? Eu acho que a cultura, a música, elas fazem parte do ser humano, né? Elas são áreas da nossa vida que conseguem traduzir aquilo que o dia a dia não consegue, né? Então, eu acho que, muitas vezes, isso eu acho que a esquerda fez bem. Eu acho que a esquerda se apossou da cultura de uma forma muito inteligente, sabe? Os artistas, os intelectuais se apossaram muito disso, e de uma certa forma conseguem divulgar essas ideias por meio da cultura, e a cultura toca a gente, né? O nosso espírito, os nossos valores, enfim. E eu acho que nós, como liberais, a gente acaba não fazendo isso. Eu acho extremamente importante a gente conseguir falar de cultura, a gente conseguir falar de música, a gente conseguir falar de teatro, a gente conseguir falar de obras de arte, de pinturas, que é algo que a gente acaba esquecendo um pouco, né? E eu acho que a transformação da sociedade e a transformação política pode vir da literatura também, pode vir da escrita, pode vir de uma obra de teatro. Olha o papel que a imprensa e a arte tiveram durante a ditadura militar. Então, a gente consegue fazer essa transformação, não existe só uma forma de transformação social. Então, eu acho que a arte, a escrita, elas têm um impacto muito grande também. E acredito que também tem essa vantagem, raras exceções, quando é mais intelectual, mas tem essa possibilidade de atingir as massas, principalmente com a música, com uma leitura, com um texto, com uma coluna. Eu acho que tem capacidade de atingir as massas. A questão da educação do Brasil, o brasileiro lê menos e nós temos um problema de analfabetismo funcional muito grande. Não só analfabetos, como o analfabetismo funcional, ou seja, a pessoa lê e escreve, mas não sabe muito bem o que está lendo, o que está escrevendo. Então, eu acho que por isso que a gente fica falando esse mantra e parece repetitivo, mas de fato tudo começa na educação, né? Então, a gente tem que ter uma educação forte, a gente tem que ter uma estrutura forte, a gente tem que ter um ensino que não seja doutrinário, um ensino que realmente garanta que as pessoas tenham vantagens competitivas para entrar numa universidade, para entrar no mercado de trabalho, para fazer aquilo que gosta, porque tem a ver com dignidade também, né? Então, até a própria Constituição fala, né? Você tem direito à vida, mas o conceito de vida hoje não é só estar vivo, é ter uma vida digna. Então, você tem uma vida digna a partir do momento que você também consegue participar da sociedade. E se você não tem uma boa educação, se você não tem uma boa saúde, se você não tem saneamento básico, que eu acho fundamental, mais da metade dos brasileiros não tem saneamento básico, como que você vai ter dignidade? Como que você vai conseguir estudar? Como que você vai conseguir se preocupar em ler?
se tem pai de família que trabalha de manhã para poder garantir a comida da noite. A última coisa que você vai se preocupar é quantos livros eu estou lendo essa semana. Porque você está se preocupando em sobreviver. Se você está ficando doente porque você não tem saneamento básico, você não tem acesso ao sabonete, então, às vezes eu acho que as pessoas ficam no mundo teórico e do academicismo e esquece e fica descolado da realidade. Tem muita gente que não tem acesso a sabonete. Se você não tem acesso a sabonete, se você não tem acesso a banho, como é que você vai para uma entrevista de emprego? Se você não tem. Então, são coisas básicas que a gente, às vezes, não pensa. Eu faço a mediação judicial que a gente faz hoje, a gente faz por videoconferência. E mesmo agora com os protocolos, vai ter mediações presenciais, mas a mediação virtual ela tem se tornado muito democrática, porque na maioria das vezes todo mundo tem um celular. Mas não é todo mundo que tem internet. Então as pessoas falam assim, todo mundo tem celular. Não, eu já vi gente entrando na mediação que elas tiveram que ir numa lan house porque elas não têm celular com a internet. Essa questão da pandemia trouxe muito isso de alunos do interior de vulnerabilidade que não tinham internet para assistir às aulas. Então é muito triste a gente saber que a gente não tem essas condições básicas, né? Mas eu acredito que justamente isso. Eu acho que a educação é um dos pilares principais, junto com a saúde, porque se você está doente, você também não consegue estudar, você não consegue prosperar. Eu acho que a cultura é extremamente importante, a teoria, é tudo um grande conjunto. Mas eu acho que a arte ela tem uma forma muito transformadora justamente por atingir aquilo que a gente não consegue explicar da existência humana. A nossa própria existência, se a gente tem espírito, se a gente não tem espírito, mas atinge o coração e o afeto. Então, eu acho que a literatura, o texto, a música, é algo que a gente tem que se apoderar mais disso. Que a gente tem que começar a trabalhar mais. Agora me fugiu. A gente tem que começar a trabalhar mais. E eu acho que isso é uma lição que eu acho que a gente pode observar que a esquerda fez bem. E a gente acabou deixando esses espaços, né, desocupados. E como não existe espaço desocupado na política, né? Então acho que a gente acabou bobeando aí nesse sentido. Bem, isso, Cíntia, eu acho que, combinando com essa tua fala, a esquerda pegou uma questão que estava ali quicando, a esquerda mais o Lula em si, pegou uma questão que estava ali, e assim como tu disse, na política não tem cadeira vaga, ela sempre vai estar ocupada por alguém. E tinha uma coisa que muita gente sempre batia em cima de todas as ideologias, que era a questão de transformar a sua ideologia política numa ideia, não só em algo político, mas em uma ideia. E o Lula sacou muito isso, que até ele usava que podiam tentar calar ele, mas ele era uma ideia, e essa ideia ia se perpetuar. Uma coisa que só a esquerda conseguiu fazer, porque os outros não conseguiram fazer isso. Então, hoje, olhando para essa nossa polarização que a gente tem nesse cenário político caótico que é o Brasil, que é o Rio Grande do Sul, que são os outros 26 estados junto com o Distrito Federal, como é que tu olha assim, para a gente sair dessa polarização, quebrar ela e achar uma solução que não vai ter uma solução que vai ser perfeita, mas uma solução que seja momentaneamente boa para a gente conseguir resolver uma parte dos problemas do país e começar a andar enxergando um horizonte diferente? É uma pergunta difícil, hein? Não, mas assim, eu acho que é a pergunta de ouro, né, que a gente quer hoje. A minha percepção, eu lembro, até o Enzo vai também lembrar, quando a União da Juventude Livre entrou no Congresso da UNE, resolveu participar do Congresso da UNE, que por muitos anos e até hoje tem grande dominação, praticamente assim, de alunos da esquerda. E muitas vezes tentou participar de debate, não conseguiu, foi tudo virtual, eles foram multados e tal. E eu lembro que eu fiz um treinamento sobre técnicas da mediação que você pode utilizar no dia a dia para você poder conversar com essas pessoas. E nesse treinamento eu falei, e eu vou repetir aqui agora, que nós vai ter que vir de alguém. Quando as pessoas estão feridas, quando as pessoas estão raivosas, quando as pessoas estão assim, intolerantes, como o nosso mundo está intolerante, tem que vir de alguém o primeiro passo. Então, se nós liberais somos as pessoas que queremos ser escutados, eu vou repetir, nós vamos ter que escutar. Então, mais do que eu me vejo, principalmente em debate de rede social, que as pessoas falam, a gente não tem que debater em rede social, mas é uma grande ferramenta para debate também. Eu acho que a gente não pode ficar só em rede social,
mas usar, sim, a rede social para expandir os seus contatos e expandir o debate, eu acho importante também. E claro que a gente tem que projetar esse discurso também para a vida real, né? O real hoje também o conceito de real também, ele muda, né? Mas real eu digo olho no olho mesmo, presencialmente. O que eu acho que a gente precisa é parar de ficar debatendo teoria. Ah, eu sou liberal, eu sou isso. Tá, vamos conversar sobre resultados. Vamos conversar sobre políticas. Eu não vou chegar e vou falar, eu sou do Novo, eu sou liberal. Tá, não, vamos sentar. Antes de me preocupar de qual partido que você é, qual filosofia você é, vamos debater políticas públicas. Vamos falar, então, sobre política. Vamos falar sobre sistema eleitoral. Antes de falar de Hayek, Mises e Marx, e não que não seja importante, sabe? Mas eu acho que, como tu falou, no debate hoje, polarizado, na situação como nós estamos hoje, enquanto sociedade brasileira, gaúcha, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é vamos conversar sobre políticas, vamos conversar sobre resultados, vamos conversar sobre soluções. Eu não quero saber se tu é do pessoal, se tu é do Partido Comunista, se tu é liberal, se tu... Não quero saber. Vamos conversar sobre soluções. Eu acho que isso que falta. As pessoas se prendem muito às suas caixinhas. As pessoas se prendem muito na sua identidade. Eu sou mulher, eu sou feminista, eu sou liberal, eu sou comunista. Aí fica esse debate de identidade e a gente perde a oportunidade de falar sobre soluções. Então, claro que é uma pergunta complexa, acho que é a pergunta que todo mundo quer hoje, mas eu vejo, até pela minha profissão como mediadora judicial, a gente trabalha muito essa questão da escutativa, do diálogo. O diálogo, para mim, é muito importante, essa questão da articulação, de entender as pessoas, da empatia. Empatia parece algo altruísta, mas não é altruísta. Empatia é tu entender de onde a pessoa está vindo. É tu ter um genuíno interesse pela pessoa. É uma pessoa falar que defende o socialismo e eu quero entender por quais são os motivos e os valores que levaram ela lá. Não julgar e falar que ela é burra, que ela não merece, que ela está incoerente. Não, eu quero entender por que ela está falando isso. Por que na vida dela ela achou isso, que isso era importante. Então, falta empatia. E empatia, ao contrário do que se pensa, não é tratar a pessoa como você gostaria de ser tratada, é tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada. Então, é diferente de simpatia que você simpatiza por alguém. Então, o que falta hoje é empatia, você tentar entender o outro, ver o outro não como adversário, mas ver o outro como um ser humano, igual a você, que tem família, enfim, que quer respeito, que quer trabalhar, que quer pertencer a algum local, que tem a sua própria inteligência, seus próprios valores. Então, acho que falta empatia, falta tolerância, e a gente se desprender das nossas identidades, sair disso, eu sou isso, para falar quais seriam as soluções viáveis. Vamos pensar. Claro que as nossas ideologias, as nossas filosofias, eu como liberal vou pensar diferente de uma pessoa que defende o socialismo, vou pensar de uma pessoa que seja de extrema direita, extrema esquerda, mas não interessa, vamos conversar sobre soluções. Eu acho que esse é o primeiro passo, eu acho que a gente tem que tirar essa animosidade, que todo mundo é nosso inimigo, que ninguém presta, que só eu presto, só eu sei, que eu sou incompreendido, coitado de mim, que eu sou certo no mundo. Quando a gente acha que a gente é a única pessoa certa na sala, a gente tem que repensar um pouquinho, escutar um pouquinho mais e rever os nossos conceitos. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu acho que respondeu Sim. Respondeu sim. E nessa pegada de empatia que tu comentou, me veio na cabeça um tema de um vídeo, numa entrevista que tu fez nas redes sociais, que está lá no teu canal do YouTube, sobre diversidade no liberalismo, que muitas vezes as pessoas elas colocam no mesmo balaio o reacionário, né, o conservador mais vulgar, né, que o liberal, que tipo pensam que o liberalismo ele iria estimular a homofobia, estimular o machismo, estimular racismo e assim pinta nós assim como monstros, como fascistas. Fascista também, qualquer coisa já chamam de fascista e a gente vê na prática que, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo da Deirdre McCloskey, que é transexual e defende as ideias da liberdade. E muitos outros exemplos também a gente acaba encontrando, mas eu achei interessante que comentou essa coisa do pragmatismo, né? A gente às vezes sair um pouco lá do debate de gabinete, das grandes teorias e focar nos problemas práticos do dia a dia,
realidade social, né? Que às vezes acaba sendo muito difícil, né? De querer, quando a pessoa está muito bitolada já num método, né? No jeito de falar, de se comportar, ela às vezes não consegue se desapegar daquilo, desaprender para aprender outra coisa, né? E aí, entrando nesse contexto, assim, eu gosto sempre dessa dialética, a pessoa responde, eu comento a resposta e daí pergunto para outra coisa, né? E aí, falando de diversidade, o que tu pensa sobre isso? O que tu poderia... o que tu acha que seria importante a gente comentar sobre essa questão da diversidade com D maiúsculo, né? Porque muita gente fala diversidade só para em sentido retórico, né? Não. Não, eu fiz inclusive uma live com a Mari Valentim, super interessante também, que ela participa do Lola também, e ela estava brincando que ela não se via também no liberalismo, e eu também no início também não me via no liberalismo, porque quando a gente pensava em liberalismo, a gente só pensava naqueles homens com a gravatinha borboleta, né, falando sobre economia. Então a gente não pensava no liberalismo como uma filosofia de vida. A própria Deitre fala isso, né, que o liberalismo é a noção lógica que você não deve ter nenhum mestre, seja o Estado, seja alguém mandando, seja marido, seja qualquer pessoa que esteja te obrigando a fazer algo que você não quer. E, claro, não é a liberdade de fazer qualquer coisa, porque a sua liberdade vai terminar quando tiver a liberdade do outro. Mas é muito engraçado que essa questão da liberdade e não é um consenso dentro do próprio liberalismo, né? A gente fala de diversidade, são pautas que parece que foram sequestradas pela esquerda. E a diversidade, ela é a essência do liberalismo. Porque nós somos indivíduos, a gente fala isso, a gente não, a sociedade ela não pode se prevalecer do direito do indivíduo. A gente tem regras mínimas de sociedade, claro, porque a gente foi assim que a gente começou, uma sociedade civilizada, a gente de fato organizou o Estado, ele tem as suas funções, mas nós somos indivíduos únicos, com as nossas próprias experiências sociais. Então, claro que eu vou falar em defesa das mulheres, mas as mulheres não são todas iguais, não têm a mesma experiência de vida. Todas nós temos uma visão única de vida. E a diversidade, eu acho que o liberalismo é o que mais defende isso. Todos os direitos das minorias foram uma briga contra o Estado. Sempre foi. A mulher conquistou o voto. Conquistou, ela reconquistou. Por que ela não poderia votar no primeiro momento? Por que o Estado dizia que a gente não pode votar? O reconhecimento da união homoafetiva. Cara, mas por que se conceituava a família só homem e mulher? Quem tem o direito de conceituar a família? O Estado conceitua a família. Então, todas as nossas brigas, e o liberalismo essencialmente é isso, que é uma briga contra o Estado, de falar, Estado, não invada a minha vida privada. Não é você que tem direito de dizer quem eu sou, como eu sou, qual é o meu gênero, quem que eu vou me relacionar, quem que eu vou dar o meu patrimônio. Claro que a gente tem as nossas regras básicas, mas essencialmente o liberalismo é diversidade. E se a gente não vê isso, é um problema. É um problema dentro do meio liberal. E é um problema dentro da política. Mas eu acho que a diversidade ela não pode estar acima, porque senão a gente acaba se prendendo nessa pauta também. Ter diversidade por diversidade. Então a gente não pode obrigar também, que nem eu tenho muito... claro que é um tema complexo, mas quando a gente começa a fazer cotas para empresas privadas, essa questão das cotas não é algo simples, não. Principalmente quando a gente fala em cotas raciais, mas eu acho assim que cotas é um meio muito preguiçoso. E, em tese, algo que deveria ser temporário acaba não sendo temporário. Então, a pergunta que a gente tem que fazer não é como a gente vai colocar essas pessoas lá, mas por que elas não estão indo lá? Nós não temos mulheres na política, vamos colocar cota. Tá, mas só um pouquinho. Por que nós não temos mulheres na política? Porque a cota nas ideias, em tese, seria legal. Mas o que acontece é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Muitas mulheres se inscrevem por escrever, para poder ir para a cota, para não multar lá o partido. Aí tem um monte de mulher laranja. Isso, na minha opinião, esses casos de laranja e esses casos de se inscrever por se inscrever, acabam prejudicando a própria imagem da mulher na política. Por mais que conscientemente as pessoas saibam que as mulheres... Mas isso inconscientemente afeta a nossa imagem dentro da sociedade. Então, eu acho que a diversidade ela é essencialmente liberal. A luta do liberalismo sempre foi uma luta contra o Estado e defesa dos direitos individuais, mas ainda acho, e justamente a gente volta pela nossa bolha lá, que não há diversidade suficiente no liberalismo.
ainda há poucas mulheres, há poucos negros, há poucos grupos minoritários. E a gente tem que entender por que a gente não está chegando neles. Porque, em tese, a filosofia liberal é a que mais nos protege. Então, a gente tem que entender por que isso não está chegando neles. Então, eu acho que, apesar do liberalismo ser diversidade de fato, nós não somos diversos como nós deveríamos ser. Por exemplo, no Livres, tem eu e mais uma mulher. Eu sou coordenadora e a Jéssica, que é do Livres. Todos os outros são homens. Então, a gente tem um movimento de buscar mais mulheres, né? A gente quer entender por que isso não está chegando. Eu tenho muitas amigas que são liberais e não sabem. Aí, se eu falo, vamos falar um pouco mas o liberal só tem homem, o liberal não defende as mulheres. Então, como a esquerda fala muito disso, e a gente acaba não pegando essas pautas e trazendo as nossas políticas liberais, essas minorias acho que só vão se ver representadas por meio da esquerda e por meio dessas noções coletivistas. Então, tem essas noções ruins, essas noções de grupos extremos, mas elas não se veem em outro lugar, porque a gente acaba não falando. E eu acho que nisso o Livres faz muito bem. O Livres pega essas pautas que são de esquerda e traz soluções liberais, que eu acho que a gente quer fazer. Porque não no geral, mas muitos grupos liberais ficaram com tanto ranço do coletivismo e de todas essas pautas que foram sequestradas pela esquerda de uma forma oportunista, não estou generalizando, mas grande parte, que nem se gosta de falar. Eu nem vou falar de feminismo, eu nem vou falar de racismo, porque isso é pauta da esquerda. Não. O liberalismo mais protege as pessoas, a gente tem que explicar por quê, vamos falar disso. E vamos usar essas nomenclaturas, mas vamos usar as nossas soluções. E por isso que eu acho que o meio liberal não é tão diverso como ele deveria ser. Com certeza, acho que fazer esse meia-culpa é sempre importante, né? A gente também reconhecer ali os pontos fracos e o que a gente tem que melhorar. Tu já até respondeu aqui uma pergunta que eu ia fazer, então nem vou precisar fazer, que eu ia perguntar sobre Fala isso. Pouco, pessoa. O calcanhar de Aquiles do liberalismo, né? O calcanhar de Aquiles que o Pondé comenta também que muitas vezes a direita, os liberais deixam a desejar nessa questão mais artística, às vezes querem só debater mais a taxa Selic, Von Mises. Exato. E aí acho que a gente já vai mais ou menos se encaminhando aqui para uma finalização. Eu não sei se o Enzo quer perguntar mais alguma coisa. Acho que ele estava engatilhando ali mais uma pergunta para ti, ali formulando uma pergunta. Queria perguntar para a Cíntia, para a gente então finalizar. Cíntia, tu está nessa caminhada aí na pré-candidatura a deputada estadual, e a gente vê o nosso cenário hoje. Nós temos 55 cadeiras na Assembleia, e se eu não me engano, nós temos menos de 15 mulheres que são deputadas. E Sim. Isso é um número muito baixo, se tu vai analisar por um estado onde já teve uma governadora e tem mulheres uma relevância nacionalmente dentro da política, tem mulheres com números expressivos de votos dentro da Assembleia, porém, o número de mulheres não aumenta. Como é que tu vê esse cenário e para o próximo ano aí, como é que tu acredita que pode aumentar? Eu acho que a gente tem que começar pelo exemplo. A gente se candidatando, colocando cara a tapa, assumindo funções, por exemplo, uma coordenação de movimento. Eu acho que a gente tem que começar a aparecer e mostrar que é possível. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil sobre candidaturas de mulheres prefeitas. E foi feita uma pesquisa que, logo em seguida de mulheres terem sido votadas e terem tomado posse, nas eleições seguintes teve um número maior de meninas de 16 anos que registraram o seu registro, que fizeram registro para poder votar. Título de eleitor. Então, isso, título de eleitor, exato. 34 anos, gente, eu já sou uma senhora, me respeita. E a gente esquece. Mas eu acho que é isso. Pô, se você tem vontade, vai. Eu acredito que tem muitas situações que as mulheres, primeiro, elas não se veem. Eu acho que, de fato, isso tem um impacto inconsciente, tanto que essa pesquisa demonstrou isso. E eu acho que tem algo que as mulheres também não querem se expor a algumas coisas.
Porque independente se você é de esquerda e você é de direita, contra fatos não há argumentos. E o fato é que a posição da mulher na sociedade ainda é diferente. A gente ainda é muito sexualizada, a gente é muito vista pela nossa beleza, a gente é muito vista, sabe? São dois pesos e duas medidas. Então, a maioria das ofensas, e a gente fala hoje da violência política contra as mulheres, por exemplo, que, por exemplo, eu sou até contra fazer uma lei específica para isso. Acho que o nosso ordenamento jurídico já dava para resolver isso. Mas, ok, o fato é que realmente acontece. Quando existe ofensas contra a mulher, é sempre algo de conotação sexual. Então, às vezes, é tão violento esse meio que as mulheres, eu sinto que elas também não querem passar por isso, sabe? A sensação que eu tenho é esse. Eu vi uma entrevista da Tabata Amaral que ela falou que uma vez ela foi num jantar na casa de um congressista e ela estava de batom vermelho. E um dos parlamentares falando assim, nossa, você está aqui me provocando com esse batom vermelho na frente de todo mundo. Sendo que ela tem namorado, sendo que não era sabe? A gente tem a Isa Pena, que o cara foi apalpada em plenário. Ou seja, então tem um desrespeito em relação à mulher que eu acho que isso às vezes intimida um pouco. Tipo, não vou passar por isso. E eu acho que a gente tem que começar a enfrentar isso. Então, e mostrar que é possível a gente falar no mesmo tom, a lá Margaret Thatcher, não se curvar, falar os nossos valores e ir para a briga, ir para o debate, não aceitar esse tipo de tratamento e começar a ocupar esses espaços. Eu acho que isso já está aparecendo, né? Então, tanto que a gente está falando hoje de pobreza menstrual, de violência política contra a mulher. Então, tem vários temas, hoje a gente fala mais de violência contra a mulher também, no geral. Então, acho que isso está aparecendo mais, mas muitas vezes é mais o pessoal da esquerda. Então, eu acho que nós também, liberais, nós mulheres liberais, temos que começar a aparecer. E eu vejo esse ano como um ano de atuação, ativismo mesmo. Quer se candidatar, se candidate. Você, mulher que tem vontade, fala assim, eu não sei bem, se candidata, vamos fazer, vamos aparecer, vamos... Se você tem vontade de começar a entrar na política, entra nos movimentos, tem a União da Juventude Livre, tem o Lola, tem o Livres. Se você não sabe muito bem, começa nos movimentos primeiro, para depois ir para uma política partidária. É o nosso lugar, sim. E a gente tem que começar a perceber isso. Eu vejo o ano que vem, principalmente com a minha pré-candidatura, eu vejo não só algo que eu quero muito fazer, um desafio que eu quero atuar, eu quero estar lá, quero estar na Assembleia, eu quero trabalhar em prol da liberdade, eu quero estar nesse desafio, mas eu vejo a minha candidatura também como um ato de coragem e como um ato de exemplo para as mulheres. Mas tem mulheres liberais? Não, poxa, que legal, ela está lá e está encarando, está enfrentando, está no meio daquele bando de homem, está conversando e está falando no mesmo nível, então é possível. Então eu vejo nesses dois lados, assim. Adorei essa parte que tu foi dando pinceladas ao longo da conversa, falando sobre, digamos, uma questão feminista, que muitas vezes as pessoas elas já tomam essa palavra de um sentido tóxico, né? Como se houvesse uma questão homogênea, que nem tu comentou. As mulheres são diferentes, os homens, existem diversos movimentos negros, movimentos feministas, e aí acaba, eu sei que esse não é o meu lugar de fala, enfim, eu como aqui um homem, um garoto, um homem, um jovem aqui, rapaz, eu não tenho tanto repertório sobre esse assunto, por isso que eu te trouxe aqui também, quero convidar outras mulheres também para participar, e é isso que tu comentou sobre os movimentos, sobre as pessoas botarem a mão na massa. Eu recomendo porque os movimentos são acolhedores, o Livres, o Cefel, o Lola, Damas de Ferro, esses movimentos são acolhedores, e lá o pessoal pode aprender muito com outras pessoas sobre como atuar. Exato. E tem essa importância da questão do microcosmo, né? Tem gente que pensa, não vou fazer nada porque não vai fazer diferença nenhuma, e acaba não sendo verdade, né? Nós podemos impactar de pouquinho em pouquinho as pessoas que a gente conhece no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa rua, e isso aos poucos vai tomando uma proporção geométrica, né? Vai tomando Exato. Não só uma questão ali de PA, de progressão aritmética. Eu sou de filosofia, mas eu entendo um pouco de matemática, tá? Matemática de humanas, mas eu não sou completamente alienado sobre essas questões. Acho que a gente pode pensar em juros compostos também, como metáfora, né? Como metáfora das ideias. Eu perdi a cabeça do pessoal aqui, mas eu acho que era isso, pessoal. Piadas à parte aqui, piadas com
um pouco com verdade também. Acho que eu queria agradecer muito o Enzo por ter participado aqui, né, com essa conversa com a Cíntia. Agradecer muito vocês por ter trocado essa ideia. Espero que a gente possa fazer um repeteco no futuro aí, repetir a dose. E então acho que era isso, pessoal. Se a Cíntia quiser fazer mais alguma consideração final, o Enzo, fiquem à vontade para falar mais alguma coisa, senão a gente já vai se despedindo aí. Eu queria só agradecer o convite, adorei o bate-papo, adorei a conversa. Eu sei que eu falo demais, mas eu juro que eu estou resumindo as coisas na minha cabeça. E eu agradeço muito o convite, Tito. Parabéns pelo teu trabalho mais uma vez. O Enzo também, que agora assumiu a coordenação da UJL aqui no Rio Grande do Sul. Então, parabéns pelo ativismo de vocês, pelo profissionalismo dentro dos movimentos também. A gente precisa de mais pessoas assim. Eu me sinto muito honrada de estar conversando com vocês aqui. Estou à disposição sempre que vocês quiserem conversar, tiverem bastante tempo, né? Porque eu falo bastante. Então, agradeço muito e espero que o pessoal que esteja ouvindo esse podcast tenham gostado, né, da nossa conversa também. Eu quero agradecer também, Tito, aí pelo convite de, junto contigo, conduzir essa conversa com a Cíntia. Agradecer a Cíntia também por ter aceitado o convite aí. E muito sucesso, Cíntia, na tua caminhada. Tenho certeza que vai ser brilhante. E, Tito, também sucesso aí no teu canal, que cada vez cresça mais ainda. Acho que era isso. Muito obrigado, então, pessoal. Então, tchau, tchau. Se inscrevam aí. Vai estar aqui na descrição links do perfil do Enzo, da Cíntia, das redes sociais deles. Vocês entrem lá, sigam o trabalho do pessoal, que eles estão sempre com conteúdo muito interessante lá. E acho que é isso aí, então. Beijão. Até mais. Até mais.